Nossa, a bizarrice de Lucas Bonzoli quanto à conversão da Pieta, né? Olha só que interessante. Acho que é o terceiro vídeo. Aristóteles, perto dos grandes intelectuais, oradores, as figuras mais eloquentes da época. Não eram nada. Se você for comparar com esse critério, se a Pietra recuasse para o século I e se deparasse com os apóstolos, ela iria apostatar da fé cristã muito facilmente, se iludindo com a sabedoria dos gregos, principalmente, né? Por exemplo, nós temos Santo Agostinho, por exemplo, nós temos Santo Inácio de Antioquia, nós temos, por exemplo, São Policarpo, nós temos, por exemplo, São Jerônimo, grandes mestres, grandes doutor, São Cirilo. Então, nós temos várias referências de doutores que não se apostataram da fé. Pelo contrário, edificaram a igreja cada vez mais e defenderam a igreja. Não quero confundir com Sócrates. Sabedoria do mundo, sabedoria humana, que Atos Apóstolos 2 desce o Espírito Santo. Atos Apóstolos 2:42, ali você vê o termo doutrina, que não é uma doutrina humana. Tanto Atos Apóstolos, você for pegar ali que está citando aí, 4:13, Atos Apóstolos 4:8, Pedro cheio do Espírito Santo. O que usava a boca de Pedro para questionar aqueles doutores, aqueles doutorados, aqueles mestres? O Espírito Santo. Então, simples entender isso. Só tem na Igreja Católica. Deles. Mesmo os mestres da lei, os fariseus, eles tinham muito mais instrução nesse sentido, eles eram muito mais inteligentinhos, né, do que... Tinha tanto instrução, muito inteligente, e negaram o verbo. E foi passado a outro povo. Então, a inteligência desse mundo não é nada para inteligente sobrenatural, como Paulo vai falar aqui, ó. Em 1 Coríntios, aqui, ó. Olha só. 1 Coríntios 1, ó. 5. Nele fosse ricamente contemplado com todos os dons, como a da palavra e o da ciência. Olha só. A igreja, ela é rica em dom, em ciência, em doutrina que vem do alto. Tanto que Atos Apóstolos, que você... 1 Coríntios 12, ó. Olha só. Olha só. 29 são todos apóstolos. São todos doutores. Fazem todos milagres. Tem a graça de cura. Fala todas em diversas línguas. Interpreta todos, ó. Doutores. Olha só que interessante, ó. Porque na igreja Deus escolheu primeiramente os apóstolos, que são doutores, que são profetas, que são todos, faz todos os milagres, tem toda a graça de cura, de falar, e todos em diversas línguas. Interpreta todos. Então, para que nós precisamos da teologia fundamento de homens? Para que nós precisamos da reforma protestante? Desses teólogos protestantes, desses doutores protestantes, que se diz sábio, se nós ficamos com o fundamento dos apóstolos, que a doutrina do alto que vem ali, que está sobre a igreja, Lucas Bonzoli. Claro que a Pieta, ela se impressionou com a verdade, se impressionou sim com a sabedoria desse servo da igreja, porque é dotado de sabedoria do alto. Interessante, né? Os reformadores eram tão sábios que se repartiu da igreja. Eles eram muito mais inteligentinhos, né, do que os próprios cristãos dessa época. O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso também. 1 Coríntios capítulo 1, ele vai dizer: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então ele não diz aqui que os cristãos, vocês aí, são os mais intelectuais que existem, os mais inteligentinhos, são os mais sábios segundo os padrões
pensadores humanos. Quem são os filósofos gregos perto de vocês? Não, não é isso que ele diz o contrário, que poucos eram assim, a grande maioria não era. Inclusive, se você for ver, no mesmo capítulo ele vai dizer que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e de qual que vocês não acreditam. Paulo está enaltecendo aqui. Se você for meditar no 1 Coríntios 1 em diante, ele vai pegar o texto que agrega ele, vai tentar manobrar para tentar refutar a serva que se converteu à católica, certo? Ó, simplesmente, ó, 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 5, Deus, Paulo está falando da sabedoria que está na igreja, ciência, etc. Ó, ele ainda fala, ó, 1 Coríntios 10, roga-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, vivendo em boa harmonia, no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Ó. Ó, viu como ele cata o que agrega ele? Ó? 1 Coríntios 1, 23. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Ó. Mas para os efeitos, quer judeus, quer grego, força de Deus, a sabedoria de Deus. Ó. A sabedoria de Deus, Efésios 3:10. O que é a sabedoria de Deus? É o Espírito Santo. O que é a sabedoria de Deus? Atos, cara, desce sobre a igreja. O que é a sabedoria de Deus? Está sobre os apóstolos, o Espírito Santo, porque João 16, 13, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensina toda a verdade, ó. Aonde? Na igreja. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar Jesus de verdade, que é a inspiração de outro espírito, que não é a inspiração desse espírito. Por exemplo, quem está inspirando Lucas Bonzoli a fazer esse vídeo? É outro espírito. Porque, para contradizer a amada igreja. Como o Espírito da Verdade está sobre a amada igreja, vai falar mal da igreja. Só. Simples entender isso. a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então está aqui o próprio apóstolo Paulo dizendo que a mensagem da salvação, a mensagem da cruz, era loucura para os sábios daquela época. Se a Pietra fosse usar esse critério para chegar à fé verdadeira, ela nem cristã seria no primeiro século, para você ter uma ideia. Ela provavelmente iria... Simples, você conhece a história, você conhece documentos, você conhece escritura e não se converte para essa igreja. Paulo, ele era o quê? Católico. Paulo, ele era quem? Perseguia a igreja. Tanto que ele fala lá dos Apóstolos 22:4, eu persegui de morte essa doutrina. Olha só. Que doutrina? Vamos encerrar aqui esse vídeo aqui só para esclarecer, abrir as ideias, para a gente pregar em cima desses vídeos, desses doutores. Simples, ó. Atos 9, olha só. Ainda fala, cadê a Bíblia, Lucas Vanzoli? Tudo no computador, cara, aqui, ó, Bíblia. Atos 9, ó. Vemos ali a perseguição de Saulo contra a igreja, contra os apóstolos, né? E que isto aparece a Saulo, Atos Apóstolos 9, ó. 5. Ó, 4. Caindo por terra, ouviram uma voz, ó, que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo disse, quem é, Senhor? Respondeu ele, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Olha só.
O que São Paulo, a Bíblia Ave Maria fala aqui que é a doutrina. Ó. Saulo pediu carta ali aos doutores, os diplomáticos, para perseguir a igreja, certo? Ó, Atos 9, 1. Ó. Enquanto isso, Saulo só repetia ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se o príncipe dos sacerdotes. Ó. Olha só, ele vai revelar o que ele perseguia. Ele vai revelar o que incomodava ele, o que incomoda muitos protestantes. 22:4, ele fala mesmo ali, ó, dando um testemunho ali. É só. 4. Ó. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. Ó. O sumo sacerdote e todos os conselhos do ancião me são testemunha. E foi deles que também recebi carta para os irmãos de Damasco, para onde me dirigir, com o fim prender os que lá se achassem e trazendo a Jerusalém para que fosse castigado. Olha só, o Lucas Manzoli cita aqui em Atos dos Apóstolos, mas ele esquece um termo muito importante, ó, Atos dos Apóstolos 4, 13, ó. Vendo eles a coragem de Pedro e João, e considerando que era homem sem estudo e sem instrução, admirava-se, reconhecia-nos como companheiro de Jesus Cristo. Ó. Olha só. Pedro cheio do Espírito Santo. Então não é a sabedoria humana que estava ali inspirando São Pedro. E uma coisa muito interessante, Atos 5, 28, ó. Atos 5, 17, ó, levantando então o sumo sacerdote e seus partidários. Isso é a seita dos saduceus cheio de inveja. Ó. Geralmente quem persegue são seitas, persegue a igreja de Cristo, a doutrina. Ó. 28. Expressamente vos ordenamos que não ensinaste nesse nome, não habitantes, isso tendes enchido Jerusalém de vossa doutrina e quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem. Olha só, que doutrina que São Pedro estava pregando. E os doutores, os Lucas Banzoles da vida, não conseguiam refutar. Poderia citar vários versículos, mas vou citar só um aqui. Marcos 1, o Lucas 11, ou Mateus 11 também, o Mateus 7, o Marcos 4, Marcos 1, 22, ó. Maravilhava-se da sua doutrina, porque os ensinavam como que tem autoridade, e não como os escribas. Você pegar João 7, 14 ao 17, você vê doutrina do alto. Atos Apóstolos 2, 42, doutrina do alto. Marcos 4, 2, ensinava ali muitas coisas em parábola, dizia ali na sua doutrina. Mateus, se eu não me engano, 11, ou Mateus 7, 28, olha só, 11, ó, 28. Vinde a mim, vós todos que estáis fritos, sobre o fardo eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas. Olha só. Olha a diferença, o termo doutrina. O judeu se admira, João 7, ali 14 em diante, como esse homem tem conhecimento da Escritura, Lucas Bonzoli. Eles reconheceram, Atos 3, 4, 13, eles reconheceram que era homem sem estudo, sem instrução, reconheceram que caminhava com o Senhor Jesus Cristo. E Saulo, quando se converte, perseguiu a igreja, devastou a igreja, açoitava a igreja. Mas o que incomodava São Paulo é a doutrina. O que incomodava os judeus é a doutrina. Essas igrejas aqui judaizantes é as piorzinhas, cara.
És piorzinha. Salve Maria, sou missionário do Servo Roberto.